Olá, sexta-feira 13 de junho de 2025. Lars Comar no nosso comentário da semana. Sexta-feira 13, lá vem notícia ruim, pelo contrário. Tem notícia boa. A boa é que não tem notícia ruim. Menos não muito. Vamos falar de mercado, que é o que importa pra gente? Segundo o IBGE e a Veja, notícia atrasada, tá? Porque eles vão agora que o IBGE está dizendo como é que foi o varejo em abril. Então, segundo a matéria, e olha como as coisas vão se distorcendo, né? Veja negócios, venda no varejo param de subir em abril, após recorde em março. Opa, então é ruim. Apesar da variação negativa de 0,4 em abril, ainda se mantém no patamar elevado. Como assim? Se comparar com abril do ano passado, o crescimento do varejo, segundo o IBGE, está em 4,8%, acumulado esse ano em 2,1%, mas são 4,8% de crescimento. Bom, tem mais um fator aqui, tá? Estão considerando que o abril cresceu 4,8%. E estão considerando que o abril em relação a março caiu. Mas o abril de 2025 foram 22 dias úteis contra 20 dias úteis do ano anterior. Nada, nada, são 10% a menos. Aliás, ao contrário, 22 ano passado, 20 esse ano. São 10% a menos. E nós sabemos o quanto isso impacta. Então não era para considerar, nem levar em consideração essa variação de abril. Procura verificar o teu faturamento como oscila por dia útil. Se você dividir o faturamento pelos dias úteis do mês, você vai observar como é equilibradinho todo mês. E segundo a Stone, operadora de cartão, aí já é uma informação mais atualizada, atualizada como? Informação de maio, saiu dia 11 de junho, mas em relação a maio. Operadora de cartão, venda no comércio recuou em maio, segundo o índice de varejo da Stone. Segundo esse índice, se comparar ao mesmo período de 2024, a queda foi de meio ponto percentual. Então, pegando maio em relação ao ano passado, uma queda de meio ponto. E aqui um fator que eu venho chamando a atenção já faz bastante tempo, tá? Comércio digital foi o que sentiu o maior baque, caiu 3,1 ou 0,8 em relação ao ano passado, e o físico teve uma alta de 0,4. Então, estamos dizendo que caiu meio no total, caiu 0,8 o comércio eletrônico, subiu 0,4 o comércio físico. Isso tem me chamado muito a atenção. Sabemos o quanto o comércio eletrônico pode crescer, tem chance para crescer, mas já não é de agora, já vem de tempo crescendo menos ou caindo mais. Então não há essa dominação, não, tá? As lojas, o comércio físico mostra que o ser humano precisa sim e gosta disso. Seguindo aqui, quais são os mercados ou ramos que mais oscilaram dentro desse varejo? Que mais avançaram, tá? Um deles, eletrodomésticos, 0,7. E no recuo, um deles, material de construção, com menos 0,7. Por que que eu escolhi esses dois aqui? Móveis não está sendo citado, deve estar no meio da lista, mas está muito ligado. Eletrodoméstico está muito próximo, 0,7 cresceu. O material de construção recuou 0,7, imóveis deve ter empatado, está ali no meio da história. A atividade do comércio, segundo o Serasa. Vamos olhar outra informação, então? O Serasa, tirando o órgão de governo, eu gosto da Estônia. A operadora de cartão, ela tem, tanto física como digital, é bem forte. Mas, segundo o Serasa é utilizado muito pelo varejo para liberação de crédito para consumidor e para empresas. E a quantidade de gente buscando crédito, ou seja, querendo comprar a prazo, indica como é que as coisas estão. Eu gosto de olhar a longo prazo. O que que significa isso? Eu não vou olhar mês passado e ano passado. Eu vou olhar ao longo de vários anos como vem. E aqui você tem esse índice do Serasa explicando. Gente, vamos abrir um parênteses aqui. Eu sei que a grande maioria assiste por celular. Alguns ouvem, inclusive o Spotify está funcionando muito bem. Me argumentaram que dá para ouvir o Spotify sem estar com o YouTube aberto no computador. Legal, mas dessa vez eu, com esses gráficos, compliquei a tua vida. Teria que parar e dar uma olhadinha no gráfico para entender, mas vou tentar explicar também para quem está apenas ouvindo, tá? Eu peguei um gráfico aqui do Serasa Experian que mostra um indicador de procura por crédito de consumidor de 10 anos, não somente agora, mas de 10 anos.
A coluna vermelha são móveis, eletrodoméstico, eletroeletrônico e informática. Infelizmente é misturada, então o móvel está junto com eletrodoméstico e eletroeletrônico, mas eu acredito que não há uma distorção. E o azul é o geral, então o varejo de forma total, como ele vem evoluindo ao longo de 10 anos, comparado aqui dentro de 2014, tá? Isso significa que, olhando primeira informação, do que havia em 2014 de móveis e eletro e do geral, o móveis ele tem uma participação, ele caiu menos do que caiu o geral. Veja que de 2014 para cá até 2018 ele caiu menos. Em 2018 ele até voltou a crescer, o geral não alcançou, na verdade nenhum. Aliás, móveis está começando a chegar, móveis e eletro no que era antes de 2014. Lembra o que aconteceu em 2014, 15? Crise. Lembra? Aí teve até impeachment de presidente. E isso causou toda essa queda de 14, 15 até 17. Isso se chama crise. Graças a Deus, desde 17 não temos essa crise. Teve aqui a da pandemia, que fez buraco também. Mas desde lá houve uma queda, e uma queda conceitual. Colocamos aqui no mínimo 15 pontos percentuais que o mercado vende a menos, e 15% todo mundo vendendo a menos, complica, tá? É crise mesmo. De lá para cá, o móveis teve uma recuperação em relação ao geral, e se você for pegar, isso já foi desde 2018, tá? Antes da pandemia, antes de mudanças de governo e tudo mais. Se você for pegar 2020 para cá, o móveis se recuperou num ritmo mais forte do que o comércio, o varejo em geral. Você vê que o vermelho subiu de um ritmo maior, distanciou do varejo geral. Então, está melhor para móveis? Está. Ler, você é louco, tá super difícil, tá concorrido. Esses números batem com emprego na indústria, batem com consumo de chapa, bate com um monte de informação, cartão de crédito, cartão de débito. Toma cuidado. A concorrência faz com que você talvez esteja com dificuldade maior. Sim, vamos falar sobre isso e eu sempre tenho trazido. Mas não é que o brasileiro esteja comprando pouco móveis. Não, não é não. Voltamos a 10 anos, tá certo? Perdeu-se 10 anos no Brasil, dado a incompetência de governantes e a pandemia aqui no meio atrasou também. Mas foi uma década perdida. E móveis é uma década que perdeu menos. Vou fazer um comparativo para que isso fique bem claro, até com material de construção. É o mesmo gráfico, o vermelho é móveis e eletro, mas agora em verde é material de construção. Veja como material de construção lá em 2015 e 2016, no auge da crise, ele demorou mais para cair. Óbvio, quem já tinha começado a sua obra antes do impeachment teve que se virar e acabar de fazer. Depois disso, ele caiu, caiu bastante. É, Um ponto positivo aqui é que nos últimos meses o material de construção vem crescendo, está um ritmo parecido com o que está móveis nos últimos meses, e isso indica que quem construiu, igual aconteceu o problema lá atrás, ele vai ter que pôr móveis. Para nós isso é muito positivo. Você que está fazendo programação a longo prazo, planejamento estratégico, para os próximos meses, independente dos problemas brasileiros, você pode perceber que se está vendendo mais material de construção, nós temos sim uma boa chance de imóveis ainda perdurar, independente de todas as dificuldades econômicas que há. Mas olha a diferença. Eu vou fazer um volta aqui, ó. Olha o geral em azul e olha o verde, que é material de construção. Como ele se recuperou menos da crise, desde a crise do impeachment da Dilma até agora. Vamos olhar outro gráfico do Serasa também? Demanda do consumidor por crédito, opa, a longo prazo. Como assim? O consumidor está buscando mais dinheiro e como que está isso também em 10 anos? Veja esse índice, o brasileiro vem buscando, desde a época de 2015, ele vem buscando mais dinheiro. Da 2019, 20, depois da pandemia, houve uma explosão, caiu em 2023, de lá para cá voltou a crescer. Praticamente o ano passado, isso ficou estável. Só que, vamos ser justos, comparando os 3 primeiros anos desse ano, há uma procura de crédito do consumidor maior do que os três ou o início do ano passado. Então, sim, há uma procura maior. E pelas empresas, empresas buscando dinheiro, como é que tá? Bom, um pouco mais equilibrado, não houve esse crescimento todo. Teve na pandemia, praticamente o que está se buscando hoje de crédito das empresas não está muito longe do que teve lá em 2014, 2015, há 10 anos atrás. Então não é para assustar. Mas, vamos ser justos novamente, os 3 primeiros meses desse ano
é bem mais procura do que teve ano passado. Então, isso indica que sim, tanto as pessoas físicas como jurídicas podem estar buscando mais grana e se endividando. Vários indicadores indicam isso, que há realmente um endividamento. Só que um problema maior, segundo o Serasa aqui, está em fraude. Eu trouxe essa informação, é uma que a gente não vem trabalhando, mas assustou. Aqui é a quantidade de tentativa de fraude no Brasil de janeiro 23 para cá, quando foi criado o indicador. Gente, estamos falando em janeiro desse ano, mais de 1.200.000 tentativas de fraude contra o comércio, contra a indústria, contra banco. É um monte. Olha o número de um ano para cá, de julho de um ano comparado ao que tinha anterior. Ele disparou. Ele saiu de um patamar de 800 para um patamar de mais de 1 milhão de tentativas mês. Fique atento, tome cuidado, virou, mexeu, aparece isso em imóveis, aparece lojista que nunca mexeu com móveis, comprando volumes muito altos e a gente vai entrando. É, a gente tenta, através do grupo AD, segurar ou ao menos alertar isso aqui, mas é muito difícil você acusar alguém de golpe antes dele dar. Depois que ele deu, aí fica fácil. Mas essa é uma tentativa da gente tentar diminuir um pouquinho o risco. Mudando de assunto, estamos aqui finalizando o vídeo dessa semana. O que faz uma empresa entrar em dificuldade, na tua opinião? Eu vou abrir um espaço aqui para lembrar. Eu sempre venho falando sobre isso, um pouquinho sobre gestão, e a gente coloca muita culpa de que a gente precisa de venda. Uma empresa entra em dificuldade se ela não tiver bastante volume de venda. A gente ouve isso muito falar. E eu venho trazendo vários casos onde há venda, e não é esse o problema. O problema fica na gestão. Mas o que a gente mais ouve sobre os problemas que podem causar que uma empresa entre em dificuldade financeira, tá? São pontos. Venda baixa, caiu a venda, a empresa começou a entrar em dívida. Concorrência de preço, ela começa a baixar muito o preço para vender mais, os concorrentes pressionarem, e a hora que ela vai ver, está vendendo com prejuízo e ela entra em dificuldade financeira. Ou inadimplência, sobe demais, ela deixa de receber o que ela tem. Isso tudo causa problema. E se eu disser para você que uma empresa com a venda mais alta de todos os tempos, sem concorrência de preço, preço fixo, sem inadimplência, ela só recebe à vista. Seria o ideal? Tem como uma empresa dessa dar prejuízo para você? Não. A prova de que a coisa está na gestão. Vamos lá? Essa matéria desse site Passageiro de Primeira, confesso que não conheço, mas se tiver algum erro na matéria, me perdoem. Se alguém tiver mais informação, por favor, passe. Mas vamos lá. Operadora do aeroporto de Guarulhos, sim, GRU Airport, poderá entrar com pedido de recuperação judicial. A proteção contra credores obtida vence na próxima segunda de 16, aí é o negócio, tá? Um pedido de recuperação judicial poderá ser entregue à justiça envolvendo dívida de 1,5 bilhão, 1,5 bilhão em dívidas de uma empresa que acho que nunca houve um movimento tão grande de pessoas no aeroporto. A taxa vem cobrada de você na passagem, o valor você não tem com quem negociar, você não tem com quem comprar a taxa do aeroporto de Guarulhos em outro, vem na passagem. Então ela simplesmente vende e recebe. E ela conseguiu fazer uma dívida de 1,5 bilhão. Isso não é administração? É, é. Tá certo que não conheço os administradores, pode haver outros problemas que levaram a isso. Quem está julgando, analisando se vai entrar ou não, é uma Assembleia Geral extraordinária que vai votar por entrar ou não em recuperação judicial e tem como acionistas, quem são os acionistas dessa empresa? Fundo de Previdência do Banco do Brasil, dos funcionários do Banco do Brasil, dos funcionários da Petrobras, dos funcionários da Caixa Econômica, Yosemite, gestora Monte Capital. Não quero aqui, sem conhecer, falar mal de alguém, mas pensa, é um fundo que pegou toda essa grana de todo esse pessoal e foi administrar um aeroporto e largou com uma dívida de 1,5 bilhão. É, eu ouço muito o comentarista Samidana e ele fala: nunca duvide da má fé de alguém ou da sua incompetência. Qual das duas situações nesse caso eu não sei, mas eu me lembrei dele, lembrei desse comentário. Gente, como pode? Você tem o maior faturamento, dinheiro. Não, vamos partir para a próxima, vai.
Outra notícia, essa realmente também não muito legal, mas é uma notícia escondida, não está ligada ao comércio, ao varejo, àquilo que eu me comprometo com vocês, mas não poderia deixar de colocar aqui. É um absurdo. Vocês lembram, têm acompanhado aquele caso do INSS? Talvez não, está envolvido aí em tocar tua empresa, certo você. Mas o que aconteceu? Durante os últimos anos, pôde-se novamente fazer desconto dos sindicatos, fazer desconto das pessoas, contribuição do sindicato sem que as pessoas tivessem que fazer uma autorização, e houve uma fraude. Pegou-se vários sindicatos que descontavam de aposentados, sindicato de aposentado. Ia lá e descontava um dia, dois, três, até mais de salário dos aposentados. Os pobres aposentados, muitas vezes desavisados, pessoas sem muito conhecimento, recebiam menos, achavam que era normal. Normalmente eles faziam isso quando vinha o reajuste. Então, no primeiro mês o cara não via o reajuste, no outro ele via. Ele não percebia que tinha dado valor a menos. E se falaram em bilhões desviados, então foi muita grana que foi para isso. Não teve processo, não teve gente presa, não teve coisa nenhuma. Existe uma investigação. Como que isso explodiu? A Justiça Federal deu um abafa, pegou um monte de gente, pegou um monte de informação, levantou isso e aí deu-se início a um processo. Eis que, nesta semana, 11 de junho, matéria aqui da CNN, Justiça anulou o relatório que embasou a operação. Como assim? Um relatório de inteligência financeira, ou seja, um relatório que disse: ou tem uma fraude aqui. Foi anulado pelo juiz federal, a gente não pode nem falar o nome aqui, da Vara Criminal de São Paulo. Então, esse relatório que disse: ou teve fraude aqui, não tem valor. Diz o juiz que isso não vai interferir. Mas, segundo o magistrado, por que foi anulado? Porque não houve decisão judicial prévia que autorizasse o compartilhamento do documento com a Polícia Federal. Em resumo, em tradução, já que ninguém me mostrou, não vale para ninguém. Era só a polícia levantou, o documento é válido, é real, mas como não pediu para o juiz se podia olhar, então não vale mais nada. O que que isso importa? Importa que vai continuar os processos, tudo bem. Mas lembra do problema da Lava Jato? Teve até presidente preso. Por que que o presidente foi solto e muitas pessoas foram soltas? Porque vazou uma conversa do juiz da época e com isso colocou-se que ele era imparcial e que ele não poderia estar julgando. Com isso, todas as provas, inclusive as provas concretas de desvio, as confissões de crime, foram anuladas. Depois de muitos anos, as pessoas foram soltas. É isso que fez com que soltasse, foi isso que fez. Então, as conversas do ministro não, do juiz, depois ministro. O juiz, na época que foi divulgada, que vazou, é aquela história do vaza, vazou a informação e com isso anulou tudo que foi feito. Morreu o assunto. Agora, já vazou a informação. Vazou a informação, não. Já se anulou o que iniciou todo o processo dessa fraude enorme, tá? E aí o que vai acontecer? Amanhã ou depois as pessoas vão ser condenadas. E depois elas vão dizer assim: eu fui condenado em cima de uma prova que foi anulada lá atrás e morreu como diz lá no Nordeste, no Piauí, morreu Maria Preá. Gente, é uma vergonha. Eu não podia deixar de compartilhar minha revolta com isso. É um absurdo. Quanto aposentado, quanto dinheiro. Ah, Lércio, você trouxe uma informação que não leva para a economia. Tudo bem. Quer ver como a gente consegue distorcer as informações? Essa grana podia estar sendo gasta com móveis, mas não está. Está no bolso de alguém, de algum sindicato irregular, de alguma pessoa de má fé que roubou de pessoas de bem. Uma pena. Mas vamos lá, vamos tocar o nosso negócio, vamos tentar tirar água dessa pedra e pode ter certeza que dá certo sim. Meu muito obrigado, compartilha esse vídeo, dá lá o joinha, se inscreve no canal. 90% de quem assiste o vídeo não clicou para inscrever nos canais das mídias sociais todas. Inscreve lá, dá o joinha que é legal para o vídeo ser compartilhado, ser repostado. Semana que vem, semana com feriado, eu vou pular o vídeo, porque acaba tendo 3 dias úteis apenas. Eu faço o vídeo, mas a visualização cai por conta disso tudo. E aí eu vou ver se eu adianto o da outra semana, se houver informações relevantes. Combinado? Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.